várias pessoas que viveram antes da gente, elas deixaram embutidos na arte e na arquitetura mensagens que a gente não entende. O Randall Carlson, por exemplo, ele argumenta que a pirâmide ela é uma lição científica de construção. Ela tem nela as proporções exatas do hemisfério norte do planeta. Então, se você, na proporção de 1 para 43.200, a base da pirâmide é o Equador, né, e o topo da pirâmide vai até a calota polar, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui não é vamos entreter a ideia, se é ou se não é, não é o caso. O caso é que existe uma evidência muito forte de que essa pirâmide seja muito mais antiga do que 5.000 anos, de que ela tenha sido feita por uma civilização extremamente avançada e que deixou codificado nessa construção um saber um saber científico, matemático, que é completamente diferente da ciência que a gente tem hoje, que foi o texto que eu compartilhei com vocês ontem, né? E a gente deriva disso lições, né? Então, o Carlson trabalha com a geometria sagrada, mas ele vai derivando coisas que são muito científicas, assim, tem muito a ver com a questão dos maçons, da construção, do conhecimento geométrico, né? E da gente ter uma matemática que ela é muito mais incorporada na escala humana, né? Então, a pirâmide ela tem uma base de fora e ela tem uma outra base, ela tem uma construção que ela tem essa questão das duas, como é que fala? Ela tem uma borda, né? E isso se traduz quando a gente trabalha essa questão da iteração do fractal, né? E tem uma proporção exata com a latitude e a longitude do posicionamento da pirâmide. Quer dizer, a chance disso daqui ter sido feito exatamente igual à latitude e à longitude e a pirâmide ter sido construída nesse lugar por acaso é estatisticamente impossível. Assim como é estatisticamente impossível que ela tenha guardado as proporções do planeta dessa forma. Então, assim, vocês vão ver onde é que eu estou querendo chegar com isso daqui a pouco. Vários monumentos têm alinhamentos celestiais muito precisos, né? Aqui a gente tem Stonehenge. E aqui o que acontece? Quando você faz a sobreposição dos círculos de pedra e faz a restituição deles, porque eles não estão todos mais lá, né? Você tem marcado os equinócios e os solstícios, né? E o movimento dos corpos celestes. Mas você tem a proporção da Terra e você tem a proporção da órbita da Lua em volta da Terra, embutidas nesse monumento. Tá? Isso, de novo, é uma teoria dele, mas... E não é que... Isso aqui é uma proporção, obviamente, né, gente? Agora, quando você faz, por exemplo, esse recorte da pirâmide com a latitude 51 graus, que é a posição do Stonehenge no hemisfério norte, a gente começa a ver que a geometria, né, ou os sólidos geométricos, os sólidos platônicos, eles têm uma função de codificar a matemática e de codificar comportamentos fractais da nossa existência. Né? Aqui ele está, de novo, sobrepondo algumas coisas, por exemplo, a questão de você conseguir fazer fazer o quadrado do círculo, né? E aí uma coisa que chama muito a minha atenção é o padrão do tempo, né? Porque a gente fala muito de sucessão nas propriedades rurais. Então, por exemplo, tem a sucessão familiar. A gente não está preparando as próximas gerações, elas não estão interessadas no campo. Isso é sucessão, dimensão, tempo. A gente fala muito de sucessão agroflorestal, etc. Então, entender padrões de tempo é importante. Então, você vê, o movimento de rotação, né? Ele tem um tempo. O movimento de translação, ele tem um tempo. E existe um movimento de precessão, que é esse movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo. Isso aqui leva 25.960, se eu não me engano. E isso é chamado por culturas tradicionais muito antigas como o grande ano, né? E derivam disso aqui movimentos muito importantes. Por exemplo, se a gente conseguir dar a volta completa nesse ano de 26 mil anos, por causa do movimento do planeta, os equinócios eles se invertem. Então a gente passa a ter o inverno onde é verão e o verão onde é inverno. Se a gente conseguisse voltar no tempo ou adiantar no tempo simetricamente nesse padrão de tempo aí, né? E desse padrão de tempo,
O Carlson deriva, ele vê as relações proporcionais com a geometria que o Platão chamava são sólidos platônicos, né? São figuras geométricas que trazem lições de como as formas materiais, como a gente pode entender o mundo material. Aí tem a questão das constelações e tal, para poder entender isso daí. Mas eu estou só dizendo para vocês que a gente pensa a sucessão, por exemplo, quando a gente fala de uma sucessão de uma árvore de 120 anos, as pessoas falam, nossa, mas é muito. Não, é pouco. A gente tem que entender aonde que a gente está posicionado dentro dessa escala cósmica. Então, por exemplo, também um trabalho do Carlson, que ele diz o seguinte, que quando a gente fraciona esse grande dia em 2, ou seja, a cada 12 mil e tantos anos, a gente passa por períodos que têm propensões a cataclismos. Aí ele faz um estudo da geologia, um estudo de todas as catástrofes do planeta, e ele faz uma sobreposição desses ciclos de tempo e a incidência de cataclismos. E não coincidentemente, a gente está passando por um tempo desse, né? Há 12 mil e tantos anos atrás, a gente teve a última era glacial, tivemos essa questão no hemisfério norte do meteoro, e a gente tem marcado no estudo das ciências naturais uma extinção em massa da megafauna, que começa mais ou menos nessa mesma época e vem se desenrolando até hoje, e a gente hoje está desencadeando pela ação do ser humano a extinção em massa de tudo, não só da megafauna, né? Então, essas pessoas, elas conseguiram codificar para a gente. Isso daqui tem uma codificação celestial também, o escorpião tem o lance da constelação, o sol, essa ave tem uma simbologia, né? E aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, esse lugar foi achado na Turquia e ele tem 13 mil anos. Ou seja, uma civilização se complexificou o suficiente para ter conhecimento de todos os corpos celestes, ter um alinhamento perfeito, né? E ter uma construção megalítica há 13 mil anos. Meu argumento vai aqui, que é o mesmo do texto que eu passei para vocês ontem. Eu não acredito que a gente seja o ápice da civilização humana. Eu acredito que a gente é o ápice de uma iteração da civilização humana. Se a gente acha que a gente é o ápice e a gente levou 6 mil anos para chegar até aqui, e a gente tem pelo menos 200 mil anos de ser humano moderno, quantos ciclos de 6 mil anos a gente pode ter tido dentro de 200 mil? E quantas iterações, quantas formas a gente pode ter se desenvolvido em outras direções que não seja simplesmente o vício que a gente tem hoje na tecnologia, né? Então, eu não preciso ir fora do planeta ou ir para a metafísica para explicar o fato de que a gente já teve civilizações muito mais complexas do que a nossa, mas que elas talvez não tivessem sido tão complexas em tecnologia, mas em outras representações da subjetividade humana. E aqui eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Uma sacolinha e uma mão segurando essa sacolinha, ó. A mitologia de que toda civilização, veja, essa é uma civilização ela foi enterrada de propósito. Todo esse lugar, eles se deram ao trabalho de enterrar uma cidade inteira para manter a cápsula do tempo com essas informações para a gente hoje. Na Suméria, a gente tem a mesma coisa. A mitologia trazendo deuses que trazem o conhecimento da civilização com essa sacolinha. No Egito, a gente tem a mesma coisa, né? A mesma sacolinha. Na Índia, a gente tem a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tá aqui uma árvore da vida aqui atrás, ó, e uma sacolinha lá, ó, tá? E essa é uma teoria que aconselho a ver duas palestras dele. Uma é a Guerra à Consciência, uma palestra do TED que foi até banida porque ele fala dos psicodélicos como forma de conexão com a natureza. E uma outra que ele tem é sobre essa questão da teoria dele, essa é uma teoria dele, de que essa sacolinha, aqui a gente tem uma civilização, os Olmecas, que precederam os Maias na América Central, com a mesma sacolinha. E a ideia do Graham é que as civilizações são cíclicas, a gente já se complexificou várias vezes antes, e que essa mitologia traz que algumas pessoas conseguem sobreviver e trazer nessas sacolinhas as sementes, ou seja, o banco de biodiversidade para a geração futura. E o que eu quero trazer para vocês é a perspectiva de que, se houver alguma chance da gente manter conhecimento que vai perdurar por gerações depois do antropoceno, ele está nas mãos das pessoas que estão construindo esses santuários no campo. Só que a gente está em atraso porque a gente não consegue codificar mito, contar história e codificar tanta informação em arte e arquitetura como as pessoas conseguiram antes da gente.
E a gente precisa achar essas pessoas que têm esse talento. E a gente precisa cooperar com essas pessoas, porque esses lugares que a gente está criando no campo são os lugares que vão ser essas cápsulas do tempo para gerações pós-antropoceno, né? E aí aqui eu coloquei uma citação do Bill Mollison, né, que ao desenhar com a natureza, ao invés de contra ela, a gente pode criar paisagens que operam como sistemas naturais saudáveis, onde a energia é conservada, os resíduos reciclados e os recursos abundam. E deixei uma outra frase aqui, que é da Rosemary Morrow, que ela, eu vejo que a gente precisa integrar essa sabedoria feminina, né? Você vê, o homem vai com essa energia de dominar a natureza e desfigurou o planeta. Ela vem com uma frase, com 4 palavrinhas, né? 3, assim, deixe o terreno te delinear. A gente precisa olhar para esses lugares assim, ó, conseguir entender a beleza deles, conseguir estar conectado com eles e criar um tipo de civilização que não desfigure isso. É por isso que eu deixei essa frase dela aqui. E aqui eu fiz um resumo dessa aula de hoje, que é eu vejo a nossa função como planejador de propriedade rural como pessoas que vão codificar esse conhecimento de agricultura, de ciências naturais, de biologia, de uma série de coisas para um futuro pós-antropoceno. Então a missão dos santuários de sanidade mental e ecológica é reaprender, viver e recodificar os padrões de ritmo, cor, sons, comportamento, conhecimento, sabedoria e sentimento nas dimensões de tempo e espaço, de forma que alcancem as gerações pós-antropoceno. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos, produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.